Estava fazendo fundraising para o Apontador, com vários fundos do Vale do Silício, e 2 deles me convidaram para montar um fundo com eles no Brasil. E a gente acabou levantando 130 milhões de dólares. Olhando o tempo que eu tenho de mercado, eu nunca vi um momento tão bom, tão propício para empreender como o que a gente está vivendo agora. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Empreendedor Estoico, um podcast onde a gente traz o back-office, né, o que está por trás das grandes líderes, das grandes histórias inspiradoras. E hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa extremamente importante para mim, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, tenho uma gratidão enorme e que, dados os acontecimentos da vida, hoje ele está numa posição que ainda nos permite estar ainda mais próximos. E essa pessoa eu conheci lá atrás, na minha época da BB Store ainda. Ele foi quase investidor da empresa, foi um grande mentor para mim e é um grande mentor até hoje. E hoje ele é presidente de uma das maiores organizações de empreendedorismo de alto impacto no mundo, a Endeavor. Tenho aqui comigo Anderson Tess, meu querido. Que honra tê-lo aqui comigo. Obrigado por estar aqui nesse podcast. E nossa história é antiga, né? A gente vai passando, eu estava olhando o Memento Mori nosso aí. Já tem o quê? Uns 20 anos, talvez? Por aí, né? 15 para 20 anos, comendo sal junto. Brigadão, grande honra estar aqui. Honra enorme. Prazer enorme. Tem aqui comigo o presidente da Endeavor agora, hein? Endeavor Brasil. Que coisa incrível. Anderson, aqui no podcast a gente compartilha com as pessoas as histórias. E não só a parte bonita, é bem o hard things about hard things, né? Legal. E você navegou nos dois lados da tecnologia. Agora você está no terceiro, né? Você já foi empreendedor, você já teve empresa de tecnologia lá atrás, você já foi investidor e hoje você é investidor, mentor, né? Congueiro. Hã? Congueiro, tá no... Conta pra gente, vamos começar do início. Me conta do Anderson, como é que é essa carreira, história, mais um mineiro também. Joia. Bom, vamos lá, sou mineiro de Juiz de Fora, né? Para os Belo Horizontinos sou carioca do Brejo, mas eu vim para o estado de São Paulo bem jovem, fiz faculdade na Unicamp e os primeiros 10 anos da minha vida foi como desenvolvedor de software, antes, durante e depois da faculdade, tanto empreendendo junto com meu irmão, quanto trabalhando para grandes empresas. E essa jornada de engenheiro de computação, né, de computeiro, me levou a passar um tempo fora do Brasil. Aí eu morei 3 anos na Suíça, depois emendei com o MBA nos Estados Unidos. E quando eu voltei para o Brasil em 2003, eu passei para esse segundo momento da carreira, que foi atuar como investidor, como venture capitalist, né? É uma carreira que eu desconhecia completamente. Eu conheci durante o MBA por causa do empreendedorismo. Eu fiz uma matéria sobre business planning para empreendedores e o professor era um VC. Aí eu fiz a outra matéria dele. Isso que ano, Ana? Isso 2000. O curso eu devo ter feito um em 2001 e outro em 2002. Eu formei em 2003. E aí voltei para o Brasil. Stanford? Não, foi Yale. Yale. E Stanford eu fiz 10 anos depois, um outro curso lá também. Foi um período que era carinhosamente chamado de inverno nuclear do Venture Capital, né? Porque tinha tido o estouro da bolha em 2000 e a indústria estava, entre aspas, né, terra arrasada, muito pouca coisa acontecendo. Mas eu gostei muito do tipo do trabalho, né? do que era o tipo de engajamento que o Venture Capital propunha entre o investidor e o empreendedor. E voltei para o Brasil para trabalhar nesse setor. Que ano foi isso? 2003. 2003. Então a gente teve, né, no final dos anos 90 ali, começa aquele boom da tecnologia, aí tem aquela bolha de 2000, eu acho que a primeira grande bolha, ninguém sabia se existia algo depois, né? Não é igual essas bolhas agora que a gente sabe que, né, não é que vai deixar de existir nada, só vai ter uma correção de preço, né? Exatamente. E ali você volta para o Brasil e você abre uma primeira empresa. Não, quando eu voltei para o Brasil, eu vim para trabalhar num fundo que chamava Acelera, que foi um fundo que foi criado exatamente no auge do fervor da internet, né? O que depois do estouro da bolha foi chamado de exuberância irracional, né? Mas o fundo foi criado em 2000 por sócios de consultoria, um projeto muito, muito bem pensado. Obviamente tem um viés enorme, né? Mas foi uma pré-encarnação do que a Andreessen Horowitz fez depois no Vale do Silício.
Mas era um fundo bem diferente, né? A gente tinha... Quem que eram os investidores do fundo? Era um investidor só, era o Grupo Cisneros da Venezuela. Se a gente voltar no tempo, essa era a época que a Venezuela estava passando pela fase mais aguda do confronto ali com o Chávez, né? E o Grupo Cisneros já era um investidor internacional e nessa época estava diversificando bastante coisa fora. E ele era o único LP do fundo da Acelera, no primeiro fundo. Depois a gente levantou um outro fundo em cogestão com a CRP, lá do Sul, do Rio Grande do Sul. E esse, aí tinha investidores mais locais, tradicionais aqui do Brasil, né? FINEP, por aí vai. Então foram esses dois fundos. Eu trabalhei lá de 2003 a 2006 e eu conheci a Endeavor. Enquanto eu estava em Yale, eu tinha um clube de estudantes sobre Endeavor. Eu não me engajei, mas fiquei sabendo que existia. Quando eu voltei para o Brasil, a Acelera era um dos fundos que apoiava a Endeavor aqui bem no comecinho. E aí eu, junto com o Marcelo Nakagawa, tocávamos o relacionamento da Acelera com a Endeavor. Você já tinha essa relação com a Endeavor desde lá de trás? O mentor chamava Venture Corp, né? O mentor na época. Bacana. E quanto tempo durou essa iniciativa aí desse fundo? Esse fundo durou bastante, provavelmente está andando ainda a fase de encerramento da parte imobiliária, confesso que eu não sei exatamente, mas por volta de 2006 o fundo mudou o foco para atuar mais como um private equity focado em real estate, na parte imobiliária. Tá. Que aí não tinha muito a ver com o meu background, nem com o meu interesse. Eu ajudei a trabalhar, ajudei a montar, a levantar o primeiro fundo, estruturar, mas aí surgiu a oportunidade de montar uma operação de investimento focado em tecnologia aqui para a Naspers, que foi para mim assim a grande sorte profissional, ponto de inflexão na carreira foi esse momento, que eu ainda estava bem júnior do ponto de vista de experiência de vida e experiência profissional como investidor, né? 3, 4 anos como investidor, mas eu acabei sendo a pessoa mais sênior aqui. Tá. Então me colocou numa posição bem legal num grupo que era global. E a Naspers, conta um pouco para a turma o poder que a Naspers tinha, né? Como é que ela virou a Naspers, né? Eu lembro que você me contou isso há muitos anos lá, no firepower que ela tinha, porque investiu na Tencent, né? Isso. Naspers é um caso muito legal, porque é uma empresa centenária, né? Um grupo que surgiu originalmente como um grupo de mídia. Tinham 4 grandes grupos de mídia na África do Sul. E aí o que aconteceu foi que o Koos Becker, um cara brilhante, uma das pessoas, acho que é a pessoa mais inteligente com quem eu já tive a chance de trabalhar, oportunidade de conhecer. Ele era um empreendedor, ele fez um MBA nos Estados Unidos, conheceu a tecnologia de TV por satélite, por disco, voltou para a África do Sul, ele era nativo de lá, para montar a primeira operação da África, e acho que a segunda do mundo, se não me engano, de TV por satélite usando o disco. E ele, para conseguir a concessão do sinal, teve que vender parte da operação para esses 4 grandes grupos de mídia, e ele ficou com uma quinta parte. E aí a operação foi um grande sucesso, ele operava já em 50 países do Sub-Saharan África, e aí a Naspers resolveu convidar ele para virar executivo da Naspers. Ele falou, topo desde que a gente compre o resto das participações da operação de satélite, e aí depois do Pay TV, né? Depois disso eles lançaram o primeiro ISP, né, que era o provedor de internet, primeira rede celular. Eles foram pioneiros em um monte de coisas lá. E aí resolveram, no final da década de 90, começar uma expansão internacional e começaram pelo lugar mais simples, que é a China, né? Eles foram desbravadores do mercado chinês, ninguém nem falava desse tipo de play ainda. Eles foram originalmente para a China para montar uma operação de provedor de internet, que não estou falando mal aqui, esse é o jeito como os executivos contavam a história desde a época, tá? Essa operação foi um fracasso, mas nesse processo eles conheceram os fundadores da Tencent, que ainda era uma empresa bem inicial, e aí fizeram um investimento na Tencent, compraram na época, né, 50% da empresa por
se não me engano, 37 milhões de dólares. Isso deu um retorno de 10 vezes para o grupo que tinha feito o investimento original, então parecia que tinha sido uma ótima venda para a Naspers. O grupo inicial entrou a 3,7 milhões. Exato. E vendeu por 37, achou que estava ganhando 10 vezes. Ganhou 10 vezes. Ganhou 10 vezes, achou que estava super bem já. Mas o que aconteceu dali para frente é que foi inesperado, né? Acho que foram 32 milhões de dólares. No IPO, a Naspers foi diluída, porque teve uma oferta de ações, né, com novas ações, foi diluída para 37%. E até bem depois de eu ter saído da Naspers, eles nunca tinham vendido uma única ação. A empresa vale hoje centenas de bilhões de dólares, né? E eles venderam, se não me engano, 2 ou 3 bilhões de dólares há uns 4, 5 anos atrás, no que aí caracterizou o melhor investimento de venture capital da história, né? Da história. Desde quando eles investiram, porque eles seguraram um período longo e porque foi uma empresa sensacional. E fora esse valor, ainda tinha os dividendos anuais, né? Que era uma loucura, né, de investimento. A Tencent, na verdade, continua crescendo, né? Muito em valor de mercado, porque reinveste a maioria do capital gerado. É uma empresa de altíssimo crescimento mesmo. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei, a Naspers valia 7 bilhões de dólares e a Tencent valia 40. Hoje, o grande crescimento, né, em números aconteceu antes de eu entrar, de 98 até 2005, 2006 ali, teve uma aceleração incrível e depois ela continua crescendo. Eu brinco que era a empresa mais boring de acompanhar, mais monótona, porque a gente recebia relatório semanal da empresa e era new record, new record, new record. Nossa. Toda semana os caras batiam meta. Muito, muito legal. Mas aí o que aconteceu, respondendo a sua pergunta, né, deu uma volta enorme, mas esse investimento permitiu que o time da Naspers buscasse novos investimentos para tentar replicar não em valores absolutos, né, mas em tipo de investimento que eles alcançaram com a Tencent. Então a estratégia era pegar aí o seu ponto, né, a geração de caixa da operação de Pay TV, que gerava muito caixa, gerava mais ou menos $1 bilhão por ano, que ainda hoje é muito dinheiro, mas na época era uma estupidez de dinheiro para o mercado de internet, investir isso em bons empreendedores em países emergentes. Então a leitura do time era, se a gente for fazer venture capital nos Estados Unidos, a gente vai estar competindo com gente muito boa sem ter o que a gente chama de right to win, né? Sem ter uma vantagem competitiva muito clara em relação a esses outros players. Mas atuar nos países emergentes é uma coisa que a gente sabe fazer, a gente Naspers, né? Então a gente operava em todos esses mercados. Eu montei a operação aqui no Brasil, mas a gente tinha Tailândia, Rússia, Indonésia. Interessante você me contando agora por esse ângulo, até o fato de você estar na Endeavor, dá para ver que tem muita relação com isso, né? Que é muito sobre alto impacto em países emergentes, né? Você já sempre foi bem posicionado com esse conhecimento, essa visão, né? Eu adoro, né? Eu adoraria falar que eu tinha esse insight, mas é uma coisa que foi construída pelo retrovisor, né? Tá. Mas é muito recompensador trabalhar num ecossistema nascente, né? Não precisa nem ser um país emergente, o ecossistema empreendedor sendo nascente, sendo o ecossistema sendo emergente, é muito legal. E tem uma vantagem estratégica também, que fazendo um trabalho básico bem feito, você se posiciona super rápido como uma referência nesses mercados, né? Então, a minha jornada na Naspers foi participar do ecossistema e o papel da Endeavor em vários desses países é criar o ecossistema. Bacana. Que foi o caso aqui no Brasil. Ela vem arando o passo, você vem fazendo o primeiro plantio ali. Muito bom. Aí você ficou um período e depois você teve uma fase de empreender também, né? Com tecnologia. Como é que foi essa história aí dessa fase de empreendedora ali? Mudar do lado da mesa, né? A gente na Naspers tinha uma estratégia muito específica de investimento e as áreas que a gente podia investir,
a gente já tinha empresas atuando aqui no Brasil. E eu gostava muito mais de atuar no relacionamento com o empreendedor para fazer o investimento do que no conselho para aumentar investimento em empresa que a gente já tinha para que elas fizessem os deals. Era um trabalho próximo, era muito legal na Móvel, a gente fez um monte de deals juntos, de consolidação. Então, o trabalho era interessante, mas eu queria muito que a gente fosse expandindo as áreas que a gente poderia. Você estava dentro da Móvel nesse período? Não. A Móvel foi o primeiro investimento que eu fiz na Naspers. Tá. Então foi um investimento lá com o Fabrício do iFood. Isso, bem antes. No início, antes da iFood. A Compera, conheci o Fabrício, ele era fundador da Compera, e conheci o time que fundou a Anytime. A gente conversou com vários players, nenhum deles tinha parceria com as 4 operadoras. Mobile era uma das teses que a gente tinha. E a gente falou com vários desses players, olha, tiver uma empresa um pouco maior que a gente... que tem a conexão com as 4 operadoras, com as 4 grandes do Brasil na época, né? Encaixa na nossa tese de investimento. Aí, por mérito dos empreendedores, eles fizeram a fusão, né? E o Fabrício veio, a empresa vai ser assim, eu sou o CEO, esses são os termos. E aí, no mesmo contrato de fusão, os termos estavam acordados, mas no mesmo contrato social onde foi formada a Compare Anytime, a gente investiu. E aí eu fui para o conselho e trabalhava, eu era o presidente do conselho e trabalhava junto com o Fabrício, com um time incrível lá, numa estratégia de bolt-on que a gente falava, né? Pegou a lista que a gente tinha mapeado e começou a fazer aquisições. Né? E a Vox foi a primeira, a gente chegou a chamar a empresa de Compare Anytime a Vox, né? Um períodozinho. Aí depois adquiriu a Móvel e fez um estudo de branding, olhamos 1000 alternativas e acabou ficando o nome Móvel. E ali você fala a hora que a gente buscou a estratégia de... A gente acreditava na tese mobile, né? O termo escuta hoje e fala, como tese mobile, né? E tem que lembrar que era antes de iPhone, antes de tudo. Era aqueles joguinhos, aquelas coisinhas que vinha naqueles Nokia, né? O conjunto de produtos da Compare era muito inovador. Então, mesmo antes de ter o smartphone, né, de existir iPhone, a Compare já tinha desenvolvido coisas parecidas com o que é o YouTube hoje, onde o gerador de conteúdo ganha um pedaço do advertising. Ele tinha esse produto para telefone pré-iPhone naquela época. Então, tinha o básico, né, serviços com SMS e tal, e tinha muita coisa inovadora, que era a visão da estratégia no longo prazo. A tese era que todos os lugares do mundo iriam ficar parecido com o que já era o Japão, né, onde tinham 4.000 empresas atuando só nessa parte de conteúdo ao redor de mobile. Daí, como é que você faz aquela transição para empreender diretamente ali? Como é que foi a empresa? Como é que aconteceu isso? Então, foi, na verdade, uma evolução, pode-se dizer, né? Porque eu propus para a Naspers, na época, que a gente entrasse no segmento do que depois veio chamar online para offline, né? Que é, inclusive, a tese de iFood e tal. Só que nessa época a Naspers não fazia. E aí a gente tinha tido uma negociação muito boa com o grupo que era dono do apontador, que estava se fundindo com o MapLink, que era o principal concorrente em Curitiba, né? E quando a Naspers resolveu que não iria investir nessa tese, eles me fizeram uma oferta. Olha, a gente gostou muito da ideia do que você propôs para a empresa, capital a gente tem, se você quiser vir tocar aqui, a gente te convida a vir para ser nosso CEO. Aí foi esse o movimento. Eu fiquei muito feliz e não dá para chamar de ironia, né? Mas o mundo dá voltas, né? Depois de eu sair do apontador para montar a Redpoint, a Móvel acabou adquirindo o apontador, né? Então a tese parava em pé, inclusive, para a própria Naspers, né? Então eu fui um pouco afobado ali, mas para mim foi muito bom. Aí você criou, quanto tempo você ficou nessa iniciativa aí? 2 anos e pouco. Aí eu recebi o convite para... Eu estava fazendo fundraising para o apontador, com vários fundos do Vale do Silício, e 2 deles me convidaram para montar um fundo com eles no Brasil, que foi a Redpoint e a eVentures. Então foi bem nessa virada. Isso foi 2012. 2012, eu estava ali, a BB Store já tinha 1 ano ali, mais ou menos. Isso.
Engraçado, parece que eu... Essa era a época do Peixe Urbano. Foi aquela primeiro site de compra coletiva, compra né? coletiva, exatamente. Tinha aqueles outros sites, não era, porque eu tinha na época Loteria Brasil também, sites Isso, de exatamente. loteria. Eu lembro da gente falar dela. Você contando a experiência anterior, a hora que a gente discutiu sobre bebê. E o engraçado é que naquela época eu era o maior site de loteria, mais pequeno, né, para os números de hoje, fazia, sei lá, 1 milhão, 1,5 milhão. Mas de repente a Caixa começou a ir atrás de todo mundo para fechar. Teve um dia que a Caixa foi mesmo presa da Polícia Federal lá em Brasília, né? Então, todo mundo amiga ali. E mandou fechar todos os sites de loteria do Brasil. Por quê? Porque um site, nem era site, uma lotérica lá no sul do país, não tinha registrado o jogo e tinha saído do jogo da Mega Sena, de 20 milhões. Aí foi uma reputação de... E nem tinha nada a ver com o site. Aí a Caixa saiu fazendo para fechar todos os sites. Sobrou só o site de São Paulo. Os do interior fecharam tudo, foram lá, busca, apreensão, pegaram o servidor. Na época tinha um servidor lá, né? E o nosso, a gente conseguiu segurar com uma liminar. Mas aí daí pra frente começou só uma briga, eles querendo fechar a gente. Jogo ilegal. Jogo ilegal, eu faço um serviço de registrar o jogo da Caixa. Uso de marca. Não estou usando marca, eu estou usando... igual vender um carro da Chevrolet, tem que falar, o carro é Chevrolet. E era defendendo no DEIC, na polícia, injeção de saco. Tava gastando mais com advogado do que com marketing. Aí eu fico vendo hoje em dia, né, esses joguinhos aí, esses tigrinhos da vida. O que entrou, 1/3 do dinheiro de Bolsa Família tá indo para esse, não tem mais problema nenhum. O mundo dá volta mesmo, né? O mundo dá volta, sabe? Mas aí, então 2012 você volta e você vai para essa iniciativa da Redpoint e Ventures, né, que são 2 fundos americanos que se fundiram para ter uma estratégia única no Brasil. Exato. Os dois estavam vindo aqui fazendo alguns investimentos a partir dos fundos de fora, né? E, obviamente, conversaram com as referências daqui, todo mundo falando Brasil não é para amadores, tal. Rapidamente eles viram que precisava de presença local, já sabiam, né? Lá no Vale do Silício, uma dos mantras que tinha para fazer o investimento de estágio inicial, né, o chamado early stage, é que você tem que ter proximidade com o empreendedor, ajudar muito o empreendedor. E eles resolveram fazer a mesma estratégia aqui no Brasil. Aí um dos fundos falou, vou montar um fundo no Brasil, quer ser investidor nesse fundo, né, quer ser um limited partner. Aí o outro falou, não, eu também vou montar um fundo, por que a gente não monta junto? Então a ideia e a iniciativa, na verdade, partiu deles, né? Veio da experiência deles. E aí eles me convidaram para tocar essa operação aqui, para ser sócio deles na fundação da Redpoint Ventures aqui. Aí nessa época entrou você, o Manuel e o Romero? Não, nessa época entrou eu e o Ian Devry, nós que somos os fundadores, né, da Redpoint, isso foi em 2012. E aí a gente levantou o primeiro fundo, que foi... Só descobri depois o quão sortudo eu fui, né? Eu e o Ian com o nosso timing. A gente saiu para levantar, a gente tinha um mínimo de 50 e um target de 80 milhões de dólares. E a gente acabou levantando 130 milhões de dólares. Foi o primeiro fundo brasileiro com mais de 100 milhões de dólares de early stage, né? Isso foi muito legal, mas o que eu achei mais legal era quem eram os investidores do fundo. Eram todos investidores dos melhores fundos do Vale do Silício. Então acho que aí teve um momento, não é mérito nosso, a gente estava no lugar certo na hora certa. O background de ter feito os investimentos que eu fiz na Naspers com certeza ajudaram, mas foi meio tempestade perfeita. Né? Você tem que estar preparado para receber a sorte. Exato. Né? Foi tudo muito, muito certinho. O primeiro investidor que estava eu e o Ian na reunião, né? Nosso primeiro pitch, a gente fez uma reunião, depois fomos fazer os pitches individuais, né? Nesse primeiro pitch, um investidor que acabou sendo o nosso maior investidor no fundo 1, falou, olha, eu invisto, mas eu quero ter X% do fundo, mas eu quero um teto de 130 milhões de dólares, porque eu quero ter a porcentagem e não quero colocar mais do que X milhões. Eu olhei, é normal, isso é da indústria, né? Mas eu olhei para o Ian... Ele tem os vetos específicos, tudo que ele precisava ali. Isso. Aí eu olhei para o Ian e falei, louco, né? Nunca vai acontecer isso, né? E, na verdade, quando a gente recebeu o último investimento no fundo, tinha um outro investidor que queria ter colocado 30 milhões de dólares e a gente só coube no fundo 17, porque a gente tinha feito esse comprometimento. Esse cap aí. Foi muita sorte mesmo. O câmbio
era um pouquinho menos de 1,8, 1,78. Foi quando eu comecei a captar, 2011 aí. Tá vendo? Quando a gente levantou, e aí o que aconteceu? A gente levantou bem mais capital em dólar e o dólar deu uma esticada grande em reais, né? A média do fundo é quase 4 desse fundo 1. Então a gente acabou ficando com um fundo 1 muito, muito grande. E aí a gente conseguiu fazer um portfólio que ficou muito legal. Mas nessa época éramos eu e o Ian. Em 2014 o Ian voltou para a Europa, foi trabalhar no Atômico em Londres. E aí foi o fundo que investiu na BB Store, né? Exatamente. Acho que já tinha feito o investimento quando o Ian voltou. Sim, né? Foi 2011 Haroldo, né? A primeira rodada, né? Ficamos juntos até 2015. Isso. O Ian era muito próximo do Haroldo, que deve ter trabalhado contigo lá. Sim, o Haroldo é irmãozaço. Gente finíssima, né? Especialíssima. E aí, o que aconteceu? Veio trabalhar com a gente em 2014 o Rodrigo Baia, não era sócio, né? Era principal da Redpoint, mas foi uma peça importante no time. E o Manuel Lemos também entrou em 2014. Em 2015 veio o Romero, e aí em 2016 e 17, final de 16, começo de 17, a gente saiu para levantar o segundo fundo. Aí que eu descobri como que o primeiro foi fácil, porque o segundo foi muito duro. Muito duro. Quando vocês levantaram no segundo? A gente, no final, levantou 175, que era a meta. A meta era 170, a gente levantou 175. Mas a gente terminou a captação do fundo em 2018. Em 2016, a gente começou a testar o mercado. Era o período onde a Dilma estava começando a ter a turbulência. Foi quando eu capotei lá, 2014 para 15, né? Que ela ganhou de novo a eleição. Sem querer imputar a responsabilidade só para ela, eu acho que ela tem uma responsabilidade grande, mas não foi só ela, né? Aconteceu um monte de coisa, mas com um pouquinho de perspectiva histórica, se você olhar qual que era a expectativa para o Brasil ali em 2012 e 13. Era o Cristo voando, O Cristo decolando, era a nova China, crescimento de 5% ao ano, e o que acabou materializando ali por um conjunto de decisões infelizes, né? Eu acho que ali o Brasil perdeu pelo menos uma década no que aconteceu naqueles anos ali, né? E quem estava empreendendo sentiu na pele. Você pega que anos 90, Brasil e China era muito similar ali, né? A China agora passou os Estados Unidos e o Brasil está cada vez menor ali, né? Dentro desse então, ali a gente acho que foi um tropeço caro para a gente como economia em geral, né? Para o ambiente empreendedor, eu acho que muita gente que poderia ter sucesso sofreu por motivos errados, né? Às vezes quando o pessoal pergunta, mas o que você gostaria de ver acontecer? Eu falei, eu gostaria de ver os empreendedores falharem por motivos justos, né? Porque assim, se você for empreender, tentar uma tese que não funciona, e você vai descobrir que ela não funciona, beleza. Agora quando você está empreendendo, tudo funcionando direitinho, aí vem uma mudança macroeconômica e te ferra, né? Uma desvalorização do câmbio, uma mudança regulatória, aí é cruel, né? E acontece muito. Então ali eu acho que um monte de gente que poderia e merecia dar certo, deixou de dar certo por causa disso, mas a gente semeou uma safra de empresas e empreendedores muito legal, que amadureceu ali em 2017, 2018 e tirou o Brasil trouxe o Brasil para um novo patamar de empreendedorismo. Foi muito legal. Daqui a pouco a gente vai entrar no estoicismo, né? As coisas que a gente controla e que a gente não controla. Exatamente. Né? Controla como você age, como você reage, ponto final. Todo o resto está fora. Startup no Brasil ainda, então menos ainda. Né? Exato. Mas muito bom. Aí, e você contando essa história, né? Você captou a 135 milhões com câmbio de 1,8. Aí esse fundo deve estar para finalizar os retornos. Só que aí você, como investidor, você tem que pagar um câmbio de 6, né? Então, exato, na verdade, eu brincava que na BB Store era igual enxugar gelo ali, porque eu dobrava a empresa, mas o câmbio desvalorizava pela metade. Então, em dólar, valia igual. O investidor lá não tinha ganho nenhum. Então, a gente tinha que dobrar a empresa para estar empatado. Né? Isso é uma loucura. Né? Esse fundo, ele ainda está operando, né? Ainda tem muito ativo legal dentro do portfólio do fundo, mas a gente acabou de fechar o relatório do ano passado, né? E o retorno em reais é basicamente o dobro do retorno em dólares, né? Então, assim... porque desvalorizou pela metade o dólar, né? Em fundo de venture a gente mede por múltiplo, né? Quantas vezes você multiplicou o capital. E o múltiplo é a metade em dólar do que é em real. Ainda é um retorno top, não estou reclamando.
Mas deu muita sorte para esse se não fundo. tivesse tido a questão do câmbio, teria sido extraordinário. Melhor. Ou se fosse um fundo captado no Brasil em real, né? Pagando em real. Pagando em real poderia ser. Ele teria isso. Muito bom. Aí daí você segue cuidando sócio da Red Point Ventures. Aí, em 2018, a gente levantou outro fundo, esse de 175 milhões, né, que foi investido até 2020, acho que o primeiro cheque que a gente fez, a última empresa a entrar foi no final de 2020. A gente, em 2020, eu, Manuel e Romero, a gente tinha visões diferentes ali para os próximos passos, e a gente combinou de gerir os 2 fundos que a gente já tinha, e novos projetos a gente faria de forma separada, isso. Bacana. Aí, nesse momento, qual que é o próximo passo? Nesse momento, eu e o Manuel fomos montar uma plataforma de venture junto com o Itaú. Era um projeto muito ousado, muito bacana. No momento de lançar, o mercado deu essa virada que a gente está vivendo até agora, né? Que é pós-pandemia e tudo. Exato. E aí, corretamente, o banco tomou uma decisão de suspender o compromisso com esse fundo. O banco nunca disse que o mercado mudou, tecnologia não era mais importante, simplesmente a alocação de capital. Simplesmente viu que está com o juro mensal que existe hoje, o CDI que tem, ele falou, para que eu vou investir, arriscar startup, né? O que você acabou de falar não deixa de ser verdade, mas eu não acho que foi essa a motivação. Assim, o volume de capital era um volume grande, ia ser um negócio impactante para o ecossistema aqui. Fazia muito sentido no contexto que a gente estava, na época, né? Com jurar 3, 4, né? Com jurar zero, fazia... Zero, né? Em dólar, né? Era o fundo ia ser denominado em dólar. Mas o projeto incluía um fundo de early stage, um fundo de growth, um fundo de fundos para investir em outros fundos aqui do Brasil. Era um ecossistema de ponta a ponta. Era um ecossistema de ponta a ponta, muito ousado, muito sofisticado. Assim, o projeto estava muito legal, o banco apoiou. As propostas mais ousadas que a gente estava desenhando estava validado. Só que realmente o mercado deu uma virada grande e aí aquele comprometimento de capital deixou de fazer sentido. E aí a primeira coisa que a gente fez foi, não, vamos fazer menor então, começar pequeno e ir crescendo, e aí o pequeno ficou pequeno demais. E aí a gente acabou não lançando, e foi quando eu saí para tocar a Endeavor agora. Tem várias coisas na nossa vida que não dão certo do jeito que a gente queria e a gente fica meio frustrado às vezes porque estava na cabeça que queria de uma forma. É que a gente nunca sabe o e se, né? Mas quando você vai olhar, às vezes, você vai entender que, cara, foi a melhor coisa que de repente poderia ter acontecido, né? Porque também... mas assim... Você tem um fundo pequeno, um fundinho dentro do Itaú, que não é foco, não tem base, não deve ser uma posição confortável também, né? Não, sem dúvida. Você está certíssimo nas duas coisas que você falou, né? A ideia nunca foi ter o fundo pequeno, foi, o mercado é cíclico e a gente, ao que tudo indica, está entrando num bottom, que é o que na verdade aconteceu, né? Num fundo do mercado. Vamos começar pequeno para colocar a estrutura no ar e depois ir para o mesmo lugar. Mas o mais importante da sua fala aí foi, esse foi um projeto que não deu errado porque não foi nem lançado, né? Mas é um empreendimento que não deu certo pelos motivos certos, né? Sim. A maioria das coisas que estavam mapeadas como risco, a maioria das coisas que aconteceram estavam mapeadas como risco. E o mercado é cíclico. Sim. Então, assim, foi a segunda melhor coisa que podia ter acontecido. A melhor coisa que podia ter acontecido era a gente ter lançado esse projeto olhando para trás, né? Ter lançado esse projeto em 2012, porque a gente teria tido 12, 15 anos ali de mercado pungente numa plataforma completa de venture. Teria sido ideal. A segunda melhor coisa teria sido o que aconteceu, que é nem começar. Se a gente tivesse começado e 2 anos depois o mercado desse uma embicada, aí ia ser o pior dos Mas aí você voltando em 2012, eu recebi outro dia nos grupinhos de WhatsApp uma foto de uma revista Playboy com a capa, uma modelo qualquer lá, e bem em cima, logo embaixo assim, estava a foto do Jeff Bezos falando, Jeff Bezos conta os segredos como ficar rico na internet. Aí vinha aqueles comentários na foto, né? Nossa, se a gente não tivesse perdido tempo olhando as fotos e ao invés de tivéssemos lido as reportagens,
a gente estaria todo mundo milionário hoje. Muito bom. Tipo, acho que foi uma Playboy de 95, 96, Jeff Bezos, ninguém sabia quem era, conta o segredo de ficar rico pela internet. Então não tem o ensino passado, né? Mas muito bacana. Eu olhando assim, fico imaginando, né, um fundo de venture, o que ele é, né? Ele é uma lancha pequena, um barquinho com 10 pessoas dentro, com um motorzão super parrudo, que dá uma mobilidade enorme, né? Por outro lado, você no Itaú, você estava dentro de um navio, e se fosse um fundinho com um motorzinho de popa ali, para manobrar aquele navio ali, né? Você provavelmente teria pouca mobilidade nesse trajeto. Sem dúvida. E aí a gente chega agora no momento presente, né? Que você recentemente se tornou presidente, presidente o nome? Country Manager? Managing Director, né? Diretor-geral. Managing Director, que é o presidente da Endeavor Brasil. Antes, conta pra gente o que é a Endeavor. Para quem está nos assistindo, não conhece o que é a Endeavor, explica para as pessoas o que é a Endeavor. Joia. Não, muito bacana. Bom, a Endeavor é uma organização sem fins lucrativos, tem 27 para 28 anos agora, 25 anos no Brasil. É uma comunidade de empreendedores de alto impacto unidos por uma rede de confiança, né? Um network of trust. Então, basicamente, o que a gente faz é apoiar o desenvolvimento de ecossistemas empreendedores emergentes em o que a gente costuma chamar de elsewhere, né? A gente chamava de resto do mundo, agora é elsewhere, outros lugares, né? Que são os lugares não óbvios. Então, a gente apoia o desenvolvimento de novos ecossistemas empreendedores, onde esse ecossistema ainda não existe, criando exemplos para que todo mundo que quer empreender naquela região possa seguir. Então, o trabalho da Endeavor desde o início é apoiar empreendedores muito talentosos para que eles deem mais certo mais rápido. E esses exemplos criam o que a gente chama de efeito multiplicador. Então, esses empreendedores que viram referência criam exemplos bons e apoiam outros empreendedores nas suas regiões. Então, esse é o princípio básico da Endeavor. E agora quero saber de você como é que está sendo essa experiência. Eu vou te falar um pouco do meu lado como empreendedor, nossa turma. Quando a gente ficou sabendo, ficaram um tempo, né, que estava trocando o Managing Director, Camila, que foi excepcional também, mas quando foi, quem vai ser? E algumas pessoas falavam mais ou menos, vocês vão gostar, a gente ficava todo mundo tentando adivinhar, mas a hora que veio seu nome, Anderson, eu não lembro de ver uma coisa tão unânime na Endeavor, assim, desde que eu estou lá em 2013. Ficou todo mundo assim radiante, porque realmente você, além de conhecer como investidor, conhecer como empreendedor, você foi um grande mentor de boa parte das pessoas. Então, acho que a Endeavor teve uma decisão acertadíssima aí. Eu quero que você conte o que já tem acontecido, o que vai acontecer, como é que você está vendo esse movimento de empreendedorismo no Brasil. Joia. Não, foi... esse passo foi, na verdade, uma surpresa. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Eu estava no momento ainda conversando com o banco, como que seriam com o Itaú, né? Como que seriam os próximos passos e tal. E aí fui passar... eu tive uma primeira conversa com a Camila, que ventilou essa ideia, e aí eu fui passar meu aniversário durante o ISP. O ISP é você sabe bem, mas para a audiência aqui, né? O International Selection Panel é a última fase de seleção da Endeavor. É um evento global, onde se reúnem lá vários empreendedores que estão participando da seleção e mentores globais que avaliam o empreendedor para que ele vire empreendedor Endeavor. E teve um ISP desses no Vietnã, e eu tinha desde... antes de virar MD, eu estava como embaixador global da Endeavor e tinha um compromisso com a Linda, que é a fundadora da Endeavor, de participar de pelo menos um ISP por ano desde acho que 2012 ou 2013. Então, todo ano eu ia para algum lugar e vários desses ISPs a Endeavor está hoje em 45 países. Então, tem muita oportunidade de conhecer um lugar diferente com uma boa-vinda do ecossistema local de empreendedorismo. Eu acho isso uma oportunidade incrível. E teve uma no Vietnã que eu não conhecia, calhava de ser na época do meu aniversário, e aí eu acabei montando uma viagem de família ao redor do ISP, né? E aí no dia do meu aniversário, né, que é 25 de março, a gente estava falando aqui, né, acabei de completar 25 de março do ano passado, eu estava
no Vietnã com a Linda quando ela fez o convite oficial para que eu virasse MD daqui. É parte de um projeto liderado por ela de mudar um pouco o perfil dos MDs, né, que a gente chama, dos diretores locais das diferentes países que a Endeavor atua. Ela quer trazer mais senioridade para a gente promover uma integração maior da Endeavor como um todo, né? A gente usa termos em inglês, né? Mas trazer time mais sênior e lideranças mais sêniores e transformar a Endeavor como um todo numa única empresa, o que a gente está chamando no projeto de One Endeavor. A Endeavor começou como uma federação de escritórios locais, com muita independência que vai ser mantida, mas agora tem muita coisa legal que dá para a gente alavancar de forma global. Bacana. Então, eu vir para o Brasil, assim, do meu modo de ver, né, uma das coisas que me encantou é que, além da jornada no Brasil ser super importante, o Brasil está num momento muito legal de empreendedorismo, na minha visão, a gente pode falar disso também, mas eu acho que o que a gente acertar aqui vai poder ser replicado em outros lugares. Então, assim, pouca gente sabe disso, mas a Endeavor está em 45 países e o Brasil é o maior escritório. Bacana. Falando aqui do meu lado como empreendedor Endeavor, né? Eu ouvi falar da Endeavor a primeira vez, acho que eu tinha me formado em 2000, 2001, eu fui numa palestra no INSPER, e nessa palestra tava o Beto Sicupira, Jorge Paulo Lema, acho que eram os dois lá, falando desse negócio da Endeavor. E eu lembro que eu achei incrível, porque pega esses exemplos de empreendedores, investidores e tudo mais, falando que você teria acesso a uma rede de empreendedores, e eu fiquei com isso na cabeça, guardado ali. Aí quando eu tô com a BB Store já em 2010, 2011 ali, eu começo a olhar e começo a escutar Endeavor aqui, Endeavor ali. Aí eu fui atrás de ver o que era, me candidatei para entrar, né, fazer parte do grupo. E ali, assim, só a parte da seleção já foi fantástica, porque todo o meu processo de seleção, eu tive mentoria com Beto Sicupira, Luiz Helena Trajano, Laércio Consentino da TOTUS e vários outros ali, Fersen Lambrani da GP, e vários que só de você ter, né, acesso a essas pessoas e ter o feedback deles já foi incrível. Aí depois eu fui selecionado, eu tomei bomba a primeira vez, eu fui a primeira vez em 2012, né, tem o painel nacional e o ISP internacional. No nacional, o que aconteceu? Na prévia, 2 dias antes de eu entrar, de ter o painel nacional, eu tive uma mentoria com o Beto Sicupira. E apresentei, e quando eu fui, né, falei, poxa, com o Beto ia ser a primeira vez, o que eu mostro? Eu tinha acabado de captar já investimento com o Fundo Atômico, e eu tinha um plano, que era o que eu estava seguindo, vou chamar de plano B, tinha um plano A que era super hypado, e tinha um plano C que era essa coisa desse ruim. Aí eu falei, vou mostrar pro cara, vou mostrar o plano A, né? Eu crescer 3 vezes, porque eu sonho grande, não sei o quê. Fui lá e apresentei, falei, esse aqui é meu plano de crescimento. Ele olhou e falou assim, muito agressivo esse plano de crescimento, já vou te falar que eu não vou te aprovar amanhã, porque der qualquer vento contrário aí, você não vai conseguir entregar, você vai ter um problema societário enorme com os seus fundos. Aí eu lembro que a turma da Endeavor que estava me acompanhando ali, ficaram todo mundo triste, não, Beto, mas não dá para ele mudar, não sei o quê, e eu pensando assim, puxa, eu tenho um outro plano aqui, que era melhor que esse. Eu falei, mas não dá para gente sacar o outro, eu vou ter que engolir isso aí. Aí ele falou, mas eu falei, então nem vem amanhã. Ele falou, não, você pode vir, não sou só eu que voto. Eu só lidero a votação. Falei, puta, aí fui lá, apresentei, tomei bomba. Aí eles falaram, volta o ano que vem, organize, entregue isso aí. Porque aí as meninas falaram, mas não dá para ele mudar? Eu falei, não, a bala já saiu da agulha, ele tem que entregar isso aí que ele prometeu. Aí eu consegui entregar o que eu tinha prometido, que nem era aquilo, era o menor, mas eu entreguei o maior. Aí no outro ano eu voltei com tudo certinho, falei, é isso aqui. Aí eu passei em 2013. Que joia! E foi para mim assim, é fantástico fazer parte da Endeavor. Hoje em dia existem muitos grupos de mentoria, de empresários, tem muita coisa, né? Antigamente não tinha muita coisa. Agora acho que nada se compara ao que a gente tem na Endeavor ali, né? Eu acho que desde a qualidade da seleção que é feita, a qualidade dos empreendedores e a oportunidade que a gente tem de troca ali é algo que é impagável, né? Porque você não precisa aprender
a fazer uma ponte, você cruzar uma ponte, basta você cruzar a ponte. E eu acho que todos esses empreendedores que a gente tem já cruzaram inúmeras pontes, então eles passam a ser esse caminho que a gente precisa. Exato. Não ter que reaprender tudo do zero. Perfeito. Né? Esse é exatamente o espírito principal da Endeavor, né? Uma rede de, por e para empreendedores. Então, o intuito principal é garantir que gente muito boa, com valores compartilhados, né? De give back, de querer ajudar o ecossistema, de reconhecer que o trabalho que você faz enquanto você está empreendendo, na verdade, é um patamar novo para quem vai empreender depois de você, né? Você pega a realidade do que era empreender quando você montou a lotérica, depois quando você montou a BB Story, o que é hoje. Não é que é fácil empreender hoje, mas é infinitamente mais fácil, né? Então, esse trabalho, ao empreender no ecossistema nascente, além de estar fazendo um projeto pessoal que vai ter o impacto do projeto em si, você está colocando, né, pedrinhas para ajudar o ecossistema inteiro a se desenvolver. E essa jornada para o Brasil, em particular, foi muito importante. E a Endeavor, não é porque eu estou lá agora, né? Eu sou um admirador, mesmo quando eu não estava como funcionário da Endeavor, né? Esse trabalho foi incrível. A história da Endeavor no Brasil se confunde mesmo com a história do empreendedorismo, né? A palavra não existia, empreendedorismo não estava no dicionário. E o que a gente usava qual palavra no lugar de empreendedorismo? O mais comum era empresário, tá, né? Que tem um papel importante também, mas a palavra que captura essa ideia de começar do zero e criar algo grande empreendedorismo. É o empreendedorismo. E no caso da Endeavor, empreendedorismo de alto impacto, né? Então, assim, é quem começa algo do zero e criar algo que vai ficar muito grande dentro daquela geração. E você sabe que a BB Store foi, eu acho, uma das primeiras no Brasil a entrar com fundos de investimento, né? Porque na época tinha a parte do give back, toda a questão. Eu falei, gente, eu não tenho como garantir isso aqui, sendo que eu tenho investidores. Aí fizeram uma reformulação, fizeram um formato que depois foi alterado. E eu também acho que eu fui a primeira a ser investida pelo Endeavor Catalyst, né? O fundo o fundo da Endeavor para apoiar as empresas de empreendedor Endeavor. E assim, eu tenho uma gratidão eterna, linda, a toda a equipe ali que apostaram na BB Store na época e o suporte que eles me deram depois, quando eu tive um problema sério, né, com os investidores e com tudo, foi essencial. Eles realmente fizeram o que se propõe a fazer, ficaram do lado do empreendedor o tempo todo e foi algo fantástico. A minha gratidão com a Endeavor que joia. É eterna. Vamos traduzir esse pedaço e garantir que chega para a Linda. Obrigado, vou fazer com que ela saiba disso, muito legal. Vamos. E agora, Anderson, eu estou em outra área, outro momento da vida, né? Eu passei, depois a BB Store, né, chegada aquele ano que eu fui empreendedor do ano pela Globo, Endeavor, o Pulo do Gato eu ganhei, foi muito engraçado esse dia, porque ia ter o evento do Pulo do Gato, estava uma tempestade no Brasil, em São Paulo nesse dia, e a gente ia ser o evento ali na Faria Lima, e eu morava em Alphaville. Aí começou aquela chuva forte, eu desisti, eu falei, não vou pro evento mais não, deixa, não dá, muito trampo para chegar. Aí as meninas me ligando, Léo, vem ver, eu falei, gente, tá muita chuva, não tem como chegar, não, mas você tem que vir, Eu falei, olha, eu não sei se eu vou conseguir ir. Falei, Léo, você ganhou o prêmio de empreendedor do ano aí, né? Dá um pulo gato. Falei, nossa, mas você tinha que ter me falado. Falou, não achei que você não ia vir. Eu falei, eu não achei que caía esse dilúvio, né? Aí eu fui, foi incrível, mas depois tive todo o revés, né, daquela época da Dilma, o câmbio porrou, acabei não conseguindo finalizar a captação que eu ia fazer. É uma história à parte essa. Dá uns 3 episódios, né? Dá uns 3 episódios. Mas depois disso eu passei por uma situação onde eu peguei Covid em 2021. Fiquei uma semana na UTI, quase morri, com 90% do meu pulmão tomado. E ali, quando eu saio, eu entro num processo de depressão muito profundo, não consigo me conectar às minhas coisas, ao meu trabalho, a nada de nada. E começo numa jornada para entender como que eu poderia me reconectar. Porque, imagina, o tanto de empresas que eu já tive, o tanto que eu trabalhei, eu olhar para um computador eu não conseguia, olhar para uma planilha, olhar nada, era desesperador. Eu sabia que tinha algo errado com a minha mente. E eu começo a entender que eu estava realmente com depressão. E nisso eu inicio uma jornada de busca. Eu falei, da forma como eu entrei nisso, eu tenho que sair, tem que ter um jeito. Mergulhei na teologia, mergulhei na filosofia, mergulhei na neurociência e descobri um caminho, que é o que eu chamo de calma da mente, né, que é uma mistura de todos esses protocolos aí, que me tiraram. De lá para cá,
Já foram aí mais de 30 mil pessoas que eu treinei na Calma da Mente. Inclusive, você esteve entre uma das primeiras turmas, você lembra? Lembro, com certeza. Online ali, das 5 às 6h30 da manhã, com a turma da Endeavor e tudo. E tem sido uma jornada fantástica. Mas eu tenho percebido que, assim, quando a gente está com muito foco numa área, né, a gente começa a entender os detalhes. E para mim, hoje, o nosso maior problema do planeta, da sociedade, é a questão relacionada à saúde mental. Nós temos 31% da população no Brasil com depressão e ansiedade. Nós temos aí 32% dos empreendedores com burnout. Tem um estudo de Harvard que mostra que você consegue aumentar em 37% a sua conversão de vendas sem contratar um vendedor, sem colocar um CRM, sem dar nenhum treinamento de Spin-Selling, só tratando a saúde mental. Eu queria escutar de você o que você tem percebido, o que você tem sentido aí nesse movimento, no meio de tantos empreendedores que você circula também, de tantos investidores. Como é que está essa visão dessa saúde mental para você? Bom, antes de começar, queria te dar os parabéns, né? O trabalho que você está fazendo é super importante, num momento muito, muito bom, muito necessário para isso, né? E eu acho que, sem querer dizer que a pandemia foi algo bom, né? Óbvio que teria sido melhor que não tivesse acontecido. Muita gente acabou morrendo sem motivo necessário ou justo, né? Mas algumas coisas, alguns efeitos colaterais importantes vieram desse período, desse chacoalho que a gente teve na humanidade, né? E um deles, sem dúvida, é a conscientização desse problema da saúde mental. Essa solidão, abandono, depressão, ansiedade que aflige muita gente, mas de forma claramente concentrada nos empreendedores, isso sempre existiu. Só que a gente não tinha nem a atenção, nem a tranquilidade de falar sobre isso, e muito menos ferramental para lidar com isso. Então, é uma epidemia, não tem dúvida, só que eu não acho que ela surgiu junto com a pandemia, né? Ela vem de muito antes, e eu acho que agora a gente está começando a lidar com mais profissionalismo e mais abertura sobre esses pontos, né? Assim, seria algo importante de ser endereçado independente de ganhos de eficiência, mas eu acho que os ganhos de eficiência que você destacou vão ser uma ferramenta muito interessante para acelerar essa conscientização e a adoção de protocolos e ferramentas para endereçar esse problema do empreendedorismo, né? A hora que você fala de um ganho de produtividade de 37%, é o que muita gente sonha em conseguir depois que a AI estiver 100% funcional em várias áreas, né? Algumas vai ser mais do que isso, mas imagina descobrir um potencial de ganho dessa ordem de magnitude sem precisar de ruptura tecnológica, sem precisar de grandes investimentos, simplesmente cuidar da mente das pessoas, né? Da alma, do espírito, do intangível ali. É muito grande a necessidade, a oportunidade para resolver isso é incrível. Tem um estudo da Deloitte que ele mostra que a empresa joga 31% do nosso custo de folha no lixo mensalmente por conta de questão relacionada à saúde mental. Aí o que acontece? Fala, poxa, 31, essa empresa tem 100 pessoas, 31, mas ela tem 1.310. Sim. Aí você começa a entender da onde que isso surge, né? O que a empresa ela olha? Ela olha o RH tem um absenteísmo, tem esse número, tem um turnover e tem um custo de assistência de saúde, plano de saúde. Mas isso é só a pontinha do iceberg. O que é o maior, o que é o mais grave de todos? É o presenteísmo, ou no inglês o silent quitting, ou a famosa procrastinação. E aí, Anderson, eu fui entender o que era isso. Eu fiz imagina, eu tinha feito engenharia e direito. Aí eu fiz pós-graduação em neurociência, mergulhei na psicologia. E o que eu descobri? Aí você vai entender de onde que vem esse número tão grave aí, a procrastinação. Eu descobri que é o seguinte, o nosso cérebro tem dois grandes estados de presença. Tem o estado de guerra e o estado de paz. Igual um país, ou ele está em guerra ou ele está em paz. Se o país está em guerra, você tem um general cuidando ali. Se ele está em paz, você tem um presidente. O nosso cérebro é igual. O nosso general se chama amígdala, o nosso presidente se chama neocórtex. Tem que avisar que não é essa amígdala que tem gente que já tirou e fica em pânico, né? É outra. É a mesma coisa. Então, cada um deles tem suas armas, que são seus hormônios, vamos chamar assim. Então,
Então esse é um conceito da neurociência. Aí nós temos um outro conceito da filosofia ou da física, que é o seguinte: tudo que existe na nossa vida é o momento presente, é esse instante que nós estamos aqui. Então isso é tudo que nós temos. Cada instante do seu passado foi vivido no momento presente. Cada instante do seu futuro se torna passado no momento presente. Mas o nosso cérebro, para nos deixar seguros, o que ele faz? Ele vai para o futuro e começa a escanear tudo que pode dar errado no seu futuro. O que você pode ter problema no futuro? Relacionamento, saúde, finanças, tudo, né? O futuro são possibilidades positivas e negativas. Quando ele faz isso, a gente chama isso de ansiedade. Aí o que ele faz? Pum, estou sob ataque. Pum, ativa o general, a amígdala. A amígdala enche seu corpo de cortisol, adrenalina, noradrenalina, que são os hormônios que te deixam em estado de luta e fuga. O que esse hormônio faz com o seu corpo? Ele acelera seu coração, joga seu sangue para as extremidades, dá aquele frio na barriga, né, que você fala, preciso fugir ou lutar, então não precisa nem digerir, pode ir embora sangue. Sua pupila dilata, você fica com foco divergente, buscando rota de fuga. Então, ele te deixa nesse estado de luta e fuga. Para quê? Porque é o que a gente precisou para sobreviver até hoje, viu? Um tigre dente de sabre te atacar na caverna, você corria para lá. Aí, o que acontece? Fase 1 da roda da aflição, sua mente no futuro, fugindo do presente. Aí, o que acontece hoje? Quem que são seus predadores? É o boleto, é o cartão vencendo, é aquela conversa difícil com a esposa, com o marido, na empresa, é o Bitcoin que sobe, o AI que vem, vou perder meu emprego. Então perceba que hoje os nossos predadores são psicológicos e não tem para onde correr deles. Para onde que você corre do boleto, né? Não tem. Não tem jeito. Então, a fase 1 é a mente no futuro fugindo do presente, ansiedade. A fase 2 é os medos paralisantes. É o seu corpo entupido de hormônio, o sangue não está literalmente na cabeça, ele está nas pernas. Você não consegue pensar, o que o corpo faz? Você não tem para onde fugir, ele colapsa. Aí é onde entra a síndrome do pânico, aí é onde entra o burnout, a pessoa está travada com o hormônio, ela não tem para onde fugir. Aí a gente vai para a fase 3 da roda da aflição. A fase 3 é a procrastinação. E a procrastinação, ela é a prima da ansiedade. A ansiedade é somente no futuro fugindo do presente. A procrastinação é somente no presente fugindo do presente. Aí você tem dois caminhos aqui, drogas e bebidas. Você vai num, entorpece a mente, fica grogue ali por um tempo. Aí o que acontece? Você consegue fugir por alguns instantes, não resolve nada, mas efeitos colaterais muito graves. Segunda coisa, é o kit letargia que eu chamo, que é uma sériezinha na Netflix, um joguinho, Instagram, e você fica jogando seu tempo no lixo. Aí você não está pondo energia no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua família, nenhum pratinho da sua vida. O que começa a acontecer? Blum, eles caem. Já viu que começa a dar coisa errada, parece que vem tudo junto? Aí se você olhar na sua vida, você fala, cara, eu não estava focando na minha atividade física, não estava focando na minha vida, não estava focando em nada, estava inerte. Aí sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação, o que sobra para ela? Passado, melancolia e depressão. Então as pessoas estão vivendo essa roda da aflição. E eu fiquei, Anderson, um ano nela. Eu acordava depressivo, tomava shot de cortisol assistindo no Instagram, vendo notícia ruim, procrastinava o dia inteiro e dormia depressivo. Então eu estava vivendo isso aí. A gente tem um acelerador para essa segunda fase agora, né? Que é esse cortisol. Aí eu falei, cara, como é que eu saio disso? Será que não tem uma chavinha que você desliga um e liga o outro, né? Pum, ativa esse aqui, pum, ativa esse. E eu descobri que tem, olha que louco. A amígdala e o neocórtex, eles trabalham alternados, como se fosse um relé. Na hora que você liga um, você desliga o outro. É igual o carro, você pisa no acelerador ou no freio, você não pisa nos dois, o corpo funciona igual. E descobri que a hora que você desliga a amígdala, que você tira o cortisol, você sai do estado de agressividade, intolerância, falta de foco, angústia. Você sai desses estados, porque esse é o estado de guerra. E você entra em estado de foco, de calma, de disciplina, de consistência. Aí tem 3 chavinhas. A primeira delas aumenta em mais de 25% a circulação sanguínea no neocórtex, medida em ressonância magnética, tudo estudo científico, trazendo dopamina e oxitocina. Sabe qual que é essa primeira? Não, eu tenho um chute, mas eu vou errar. Pode chutar. Ou é meditação ou é rezar. Não, é atividade física. Atividade física? Atividade física. Já viu que você vai malhar? Você malha, não sei que você malha. Sim. A hora que a gente vai malhar dá uma preguiça danada. Aí os 10 primeiros minutos são difíceis. A hora que você termina, você fala, cara, eu poderia pensar em não vir. Você tirou 1% de hormônio e colocou outro. Simples assim. A hora que você está malhando, você já viu o tanto de ideia que você tem para a empresa? Porque você está com o sangue todo aqui inundando de dopamina, oxitocina, serotonina.
É a Bacana primeira. que é mecânico, né? Hã? É super mecânico. Você pode simplesmente se forçar a malhar. Se força a malhar. É só sobre isso. O que está entre você e sua atividade física? Só você. Só sai correndo 10 minutos e volta. Em alta intensidade já resolve. Segundo, você acertou. Aumenta em mais de 40% a produção de dopamina e oxitocina, que é a oração, a fé. Aí o pessoal fala, mas qual religião? Tanto faz. Pode chamar de universo, energia, natureza, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Buda, Krishna, God, Deus. O simples fato de você acreditar, a fé é o oposto do medo. Então, biologicamente falando, quando você não tem medo, você não ativa o general, você não tem guerra, você não ativa medo, você não coloca cortisol. Olha que incrível que é o nosso corpo, o que ele faz com a gente. Só de você acreditar em Deus. Essa é a segunda. Aí tem a terceira. A terceira aumenta em mais de 60%. Também medida em estudos científicos, que é a que eu tenho levado para as empresas, que é uma reprogramação mental através de técnicas de meditação e protocolos específicos. A gente fez um logo Você Chegou. Você não sentiu que você saiu, você entrou num estado de hiperfoco muito maior? Instantaneamente. Instantâneo. A gente pode até daqui a pouco fazer com a turma aqui. É você intencionalmente acionar uma área do seu cérebro, desativar a amígdala, você faz isso através de pranayamas e respiração, e através de visualizações você muda a sensação do seu corpo. Então, quando a gente leva isso para a empresa, qual que é o impacto? Aí a gente volta naquele estudo da Deloitte. Qual que é o impacto que isso tem? Vamos lá. Inovação. Você é investidor, você mexe com inovação. Imagina que você está caminhando perto da sua casa, tendo uma grande ideia para um negócio novo, para um investimento novo. Vem um Rottweiler, solta da coleira e corre atrás de você. Você vai conseguir terminar de pensar nessa ideia? Com certeza não. Você vai só correr. Por quê? Porque o que vai acontecer com o seu corpo? Cortisol, adrenalina, corre. Fight or flight. Então você não vai conseguir pensar. O que está acontecendo com as pessoas? Elas estão 24 horas por dia, 7 dias por semana correndo um Rottweiler invisível, que elas não sabem qual que é. Então não estão conseguindo ter inovação. Venda. O que é vender? O que é vender, Anderson? Fala, o que é venda para você? Na parte mais abstrata é o estabelecimento de confiança para convencer o outro a consumir o produto ou serviço que você está oferecendo. Sim. Para mim, venda, além disso, venda para mim é transferência de entusiasmo. Justo. Liderança, transferência de entusiasmo. Operação, transferência de entusiasmo. Se você não tem entusiasmo, o que você vai transferir? Então, quando a gente começa a entender esse mecanismo, quando a pessoa está nesse estado de medo, nesse estado de pânico, ela não tem entusiasmo. Você vai numa festa na casa de alguém. Aliás, as festas da sua casa são as melhores. Obrigado. Sabe qual que é um grande fator das festas na sua casa? O seu entusiasmo. Você já viu que uma festa é tão boa quanto o ano do anfitrião? Quando o anfitrião está animado, a festa é boa. É verdade. Quando o anfitrião é desanimadão, a festa é péssima, não dura. E nós somos o anfitrião da nossa festa, que é o nosso departamento, que é a nossa empresa, que é a nossa família. Então, quando nós não estamos bem, você imagina que sua família ou sua empresa vai estar melhor ou pior que você? Sem dúvida. Agora, você imagina o seguinte, o dia que você está voando, que você está bem, você fala, cara, hoje eu estou um avião. Hoje eu produzi meu limite, que é 100 unidades produtivas. No dia que você está mal, quantas unidades produtivas você produz? No dia que você estiver mal, 0, né? 0. Eu falo até negativo, às vezes, é melhor nem ir na empresa, você sai espalhando aquela energia, né? Exato. Aí você começa a entender, você fala, cara, por que eu não estou vendendo? Eu estou aumentando o topo do funil, estou trazendo mais vendedor, dei um treinamento de spin selling, coloquei um CRM, mas não aumenta minhas vendas. Cara, olha se o seu vendedor está com entusiasmo. E se ele pegar o telefone, opa, tudo bem? Não, tô precisando bater minha meta, põe meu sistema aqui, ó, tô com um RP novo. É trabalhoso para implantar, mas depois pode ser que dê bom aí, vamos lá. Como é que o cara vende, Anderson? Não tem como vender. Então a gente vai trabalhando, vou pôr AI para atender, vou pôr isso, vou aumentar topo de funil, mais lead, não sei o que, conversão, blá blá blá. E no final você tem um ser humano que não está conseguindo fazer. Você tem um ser humano que não está conseguindo liderar porque o cara está mal. Aí a gente não entende de onde veio o resultado. Aí você quer pôr mais AI, você não, né? A pessoa fala, vou pôr mais AI. Cara, resolve a mente da sua turma. Cara, o primeiro a turma passo está sofrendo. Aí você entende porque a Deloitte falou que é 1/3 jogado no lixo. E quando a gente tem feito, eu estou fazendo um treinamento para o Grupo Arcon lá de Uberlândia. Treinei toda a liderança dele, eles têm 4.500 colaboradores, 2.500 representantes de venda. Então, imagina, eu vou fazer o treinamento da equipe de vendas dele, eu inicio trazendo essa parte do setup mental, depois eles entram com hard skill.
Mas no início é sobre plugar o entusiasmo das pessoas. É sobre fazer ela realmente querer e sair disso. E não é dar uma palestra motivacional que o cara sai feliz, abraçado ali, depois na segunda-feira tá mal de novo. É sobre você ensinar para ele de forma consistente como é que ele muda esse estado de presença. Então, cara, tem sido um negócio mágico, fantástico para fazer. Bacana, muito, muito legal. E me conta, e para Endeavor, o que vocês têm visto aí nessas frentes? Agora tem a NR1, né? Isso é algo que tem surgido também, que o governo, a partir de maio agora, esse próximo mês, passa a ser obrigatório as empresas monitorarem a saúde mental e trazerem programas que ajudem as pessoas a melhorar. O que você tem percebido assim, no portfólio, nas empresas, no grupo? A gente fez um estudo bem bacana na Endeavor, especificamente sobre saúde mental, que constatou exatamente o ponto que você falou, né? Existe no ambiente empreendedor uma necessidade muito grande de atuar nesse segmento, sem dúvida nenhuma, é um ponto de atenção. E eu acho que essa conscientização vai cada vez mais ser praticada dentro das empresas. Esforços como o que você está fazendo, né, vão ajudar a gente a reposicionar as lideranças para que elas cuidem de si mesmas, né, e também dos seus liderados. Muito bom, meu querido. Vontade de passar a manhã toda aqui com você, batendo igualmente, papo, conversando, mas sei que sua agenda é apertada. Vou te dar meu livro de presente. Muito obrigado. E quero que você deixe um recado aí para as pessoas, para quem quiser entrar para Endeavor, para quem quiser, como é que funciona esse processo, para quem entender um pouco sua visão aí de próximos anos. Acho que o principal recado que eu posso deixar aqui é o quão importante é empreender, como sempre foi, e o quão oportuno é começar a empreender agora. Eu acho que olhando o tempo que eu tenho de mercado, eu nunca vi um momento tão bom, tão propício para empreender como o que a gente está vivendo agora. A gente está num momento de baixa liquidez, que leva muita gente a achar que não é um bom momento para empreender, quando na verdade as empresas, eu acredito piamente nisso, né? As empresas que estão operando agora e as que estão sendo criadas agora vão ter um benefício enorme de uma curva de crescimento muito positiva assim que a gente retomar o ciclo de crescimento de funding, de financiamento dessas empresas. Não existe um cenário, no meu modo de ver, onde isso não aconteça. O mercado é cíclico e o Brasil tem uma abundância grande de problemas, né? Parece uma ironia, mas a matéria-prima principal para o empreendedor é resolver problema, né? E aqui a gente tem bastante e profundos, né? O que significa que quando você monta uma empresa para resolver um problema grave, a sua capacidade de capturar valor deveria ser muito maior, né? A gente tem uma necessidade de trazer eficiência para o Brasil grande, vai acontecer, né? E a gente não tem feito investimentos enormes em infraestrutura no Brasil. Então, o único caminho que a gente tem com escalabilidade para trazer eficiência para o Brasil é inovação, é empreendedorismo. Isso vai acontecer e quem tiver a ambição e a determinação para aproveitar, eu acho que vai mandar muito bem. Bacana. Então, acho que a mensagem principal aí bota para fazer, né? Resgatar um slogan antigão da Endeavor, né? Bota para fazer porque a hora é essa. Eu acho que tá tudo conspirando a favor. Bacana. Bom, aqui quero te dar meu livro. Falo que esse livro parece um livro, mas na verdade ele é uma série da Netflix com 365 episódios. Então ele é um compilado de todos os meus 1.100 e poucos episódios, um por dia, onde cada dia você tem uma reflexão. E se você não gostar de ler, você pode simplesmente bater o QR Code e assistir o vídeo. Esse vídeo vai te transportar para o lugar mais lindo que existe, que é dentro de você. Obrigadão, valeu demais. Está aqui. E quero agradecer vocês que estão assistindo, toda essa audiência incrível, e dizer que hoje em dia está ao nosso alcance para cada um de nós termos uma vida mais focada, né? Hoje eu digo que a ansiedade e a procrastinação são os maiores assassinos do nosso futuro, porque a ansiedade é sua mente, você está no futuro fugindo do presente, e a procrastinação você está fugindo do presente. Enquanto você não passar a viver o momento presente com intensidade, com foco, com consistência, você não vai construir o futuro que você quer. E ninguém vai ser feliz no futuro. A gente sempre vai ser feliz só no presente. Agora, né? Então, Calma da Mente é sobre ajudar a levar isso para as pessoas, para as empresas. No ano passado foram mais de 30 mil pessoas, 2022 e 2023,
levamos para o governo do estado de Minas Gerais, para o Zema, todos os secretários, levamos para a Polícia Militar de São Paulo, para o BOP, inúmeras empresas da Endeavor, do IPO, e a gente tem conseguido não apenas levar o programa de saúde mental, mas medir a evolução em venda, medir a evolução de diminuição de turnover, de custo de assistência de saúde. A gente consegue mensurar isso tudo e entregar todo esse valor. Então tem sido uma jornada fantástica. Quem sabe daqui a pouco eu trago o Calma da Mente também para dentro da Endeavor, hein? Joia! Muito obrigado. Bom. Meu querido, valeu obrigado. Demais. Valeu, fera. Se você ainda não trouxe os treinamentos da Calma da Mente para sua empresa, fica o convite. Entre em contato pelo e-mail leosimão@meditaçãoestoica ou pelo meu Instagram, leosimãoestoico, que eu e minha equipe teremos enorme prazer em agendar uma reunião, te explicar como funciona, para que você também venha a participar desse movimento de pessoas mais saudáveis mentalmente, maior performance e uma vida mais significativa.